Ei, tudo bem? Vamos para a nossa próxima aula que nós vamos falar sobre a conclusão. Muito bem, retomando as nossas aulas anteriores, nós vimos que o meu texto dissertativo e argumentativo divide-se em três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Vimos que a nossa introdução também precisa ter três partes, né? Apresentação do tema, apresentação da tese e apresentação dos argumentos. Vimos que o nosso desenvolvimento, os meus parágrafos de desenvolvimento também precisam ter três partes: tópico frasal, repertório sociocultural, reflexão e explicação, né? E agora nós vamos para a nossa conclusão. Nós vamos verificar aí que a minha conclusão, ela tem algumas peculiaridades também. Primeiro, é interessante a gente mencionar que a minha conclusão pode ser dividida em dois tipos, né? Que é a conclusão síntese, mais propensa para concursos militares, e a conclusão solução, que é ensinada no Enem. Professor, mas se eu fizer uma conclusão solução, eu vou ser penalizado? Não vai ser, porque é uma conclusão da mesma forma. Então, eu vou ensinar para vocês as duas formas de fazer uma conclusão e vocês aí vejam o que conseguem fazer melhor, né? Tem aluno que já acostumou tanto a fazer texto para Enem que ele não consegue se desviar da conclusão solução. Então, por isso que eu resolvi mostrar as duas. Está certo da mesma maneira, ok? Bem, primeiro nós vamos para a conclusão síntese. Bem, vamos pensar o seguinte: se eu estou terminando o meu texto, eu preciso fazer com que essa parte do meu texto também converse com as partes que foram lançadas lá anteriormente, né? Então, lembra lá na minha introdução, se eu coloquei lá em cima uma tese, que é o meu problema, que está conversando com o desenvolvimento, né? Meu desenvolvimento o que está sendo, o que foi proposto na tese está ali no meu desenvolvimento, a minha conclusão também vai conversar com a tese. Então, primeira coisa, eu coloco um conectivo inteligente, né? Um logo, um portanto, um entretanto, coloco um conectivo inteligente, e aí eu verifico que, primeira coisa, eu retomo a minha tese, que foi lançada lá na minha introdução, e depois eu venho fazendo aqui na síntese, relaciono os argumentos, né, de uma forma com uma análise crítica, sugerindo, né, fazendo uma sugestão ou advertência. E nós vamos ver como que isso funciona na prática. Lembra que em todo o meu texto eu venho trazendo exemplos aí sobre um tema que eu lancei lá atrás sobre a corrupção, né? Eu coloquei lá num dos meus primeiros vídeos. Aqui estou terminando esse tema sobre a corrupção. Lembra que eu falei do Leonardinho, etc e tal? Então, estou terminando. Então, como que seria o término disso numa conclusão síntese? Logo, conectivo inteligente, né? Trabalhar a idoneidade do cidadão, isso aqui estou retomando a minha tese. Eu falei que o cidadão, muitas vezes, ele não consegue driblar os próprios vícios, né? Essa é a minha tese. Então, trabalhar a idoneidade do cidadão é algo que faz-se necessário desde a infância. Ponto. Sendo assim, coloquei algumas pessoas que podem, de certa forma, ajudar nessa idoneidade, né? A família, a escola e o Estado podem formar alianças para a promoção do caráter do pequeno cidadão, bem como para a concepção da paz em seu sentido mais abrangente. Desta maneira, ter-se-ão futuros líderes que lutarão por um país mais justo e serão capazes de reescrever a história de outros milhões de Leonardinhos. Observe que aqui, olha que bacana, galera. Aqui, olha, estou retomando a tese que foi lá na introdução. E aqui, lembra que eu mencionei Leonardinho no meu parágrafo de desenvolvimento? Estou retomando o Leonardinho no meu parágrafo de desenvolvimento. Então, isso é uma amarração completa de todas as partes do meu texto. E é isso que os corretores querem ver, né? Se você conseguiu fazer esse diálogo entre todas as partes do seu texto, tá? A conclusão-solução é a mesma coisa, ela vai retomar a ideia núcleo, que é a tese, né?
e vai apresentar propostas de intervenção. E aí no Enem diz que essas propostas devem responder, né, a 5 perguntas, né? Quem vai fazer o quê, como, para quê, e um detalhamento referente a essas 4. No Enem, cada uma dessas perguntas respondidas vale 40 pontos, que totaliza a competência 5, que dá 200 pontos, tá? Então vamos ver aí a mesma solução, a mesma conclusão, no caso agora de uma proposta de intervenção. Logo, trabalhar a idoneidade do cidadão é algo que faz-se necessário desde a infância. Sendo assim, quem? A família. Detalhamento da família. Instituição maior vai fazer o quê? Deve instruir seus filhos aos conceitos mais presentes entre o certo e o errado, como? Através de exemplos ensinados desde a primeira infância. Para quê? Desta maneira, ter-se-ão futuros líderes que lutarão por um país mais justo e serão capazes de reescrever a história de outros milhões de leonardinhos, tá? Então, observe que aqui eu coloquei os 5 elementos. Você pode também colocar alguns elementos, no caso de uma prova do Exército, né? Sem responder a todas as perguntas. Então, colocando elementos de uma forma mais detalhada, tá? Então, observe aqui o que eu vou colocar. Olha, mais ampla, eu coloquei aí dividido, mas eu não, os agentes divididos, mas não respondi as 5 perguntas para cada agente, né? No caso do Enem, eu seria penalizado, no caso de um concurso de Exército, não. Então, olha só, logo, trabalhar a idoneidade do cidadão é algo que faz-se necessário desde a infância. Sendo assim, a família, instituição maior, deve instruir seus filhos aos conceitos mais presentes entre o certo e o errado, além de tornar-se exemplo nesse viés. A escola, por sua vez, deve ratificar os ensinamentos oriundos dos lares, desenvolvendo projetos educacionais que trabalhem a percepção da honestidade e seu revés. E o Estado, na concepção de apoiador, deve criar instituições, ONGs e afiliados que promovam a interação social por meio da paz. Desta maneira, ter-se-ão futuros líderes que lutarão por um país mais justo e serão capazes de reescrever a história de outros milhões de leonardinhos. Então, observe que aqui eu tenho algumas perguntas. Quem, o detalhamento do quem, né, vai fazer o quê? Então, observe que eu só respondi 3 perguntas. Depois vem de novo. Quem vai fazer o quê? Né? Se for no viés Enem. Depois eu venho, vai fazer o quê? E quem, né? Detalhamento do quem vai fazer o quê e o para quê. Então, observe que não está na sequência dos 5 elementos, né? Que eu coloquei aqui nesse anterior. Olha, quem, detalhamento do quem, vai fazer o quê, como e para quê. Aqui eu estou respondendo a esses 5 elementos, que no caso é isso que o Enem me cobraria. No caso de uma proposta de Exército, não é isso que vai ser cobrado. Então, você tem aí a liberdade de responder e fazer a sua conclusão da maneira que mais lhe convir, ok? A conclusão, ela não pode apresentar ideias novas. Tem muitos alunos que colocam citações na conclusão, sendo que essas citações não foram colocadas anteriormente, colocam informações novas, sendo que não foram colocadas anteriormente. Então, pense, se a sua conclusão tão somente é uma conversa, né, é uma amarração de tudo que já foi dito, para que você vai colocar alguma coisa ali que não foi dita anteriormente? Então, se você quer colocar uma citação, aproveite ela lá nos argumentos, é para isso que serve seus parágrafos de desenvolvimento, né? Para você dissertar a respeito de um repertório sociocultural. Aí você traz um repertório e não explica, né, o que aquilo significa, então isso não é cabível aqui na conclusão, tá? Então, observe aqui, você também não precisa avisar que vai terminar. Tem muitos alunos que colocam lá, conclui-se que. Não precisa, a gente está vendo que está terminando. Então, utilize conectivos inteligentes. O logo, o portanto, né? São conectivos que indicam uma finalização, ok? Não precisa colocar conclui-se que acaba ficando redundante, ok?
Então, exemplos aqui, cuidado aqui ainda, né, com conclusões baseadas no senso comum, quando vocês dizem que as pessoas devem se conscientizar, o governo deve agir, as autoridades devem tomar providências, tudo isso aqui é uma forma muito abrangente. Observou nos exemplos que eu dei anteriormente, que eu fui nomeando cada um, vai fazer o quê, como e para quê, né? Então, quando a gente coloca isso daqui, está numa forma muito abrangente, e isso muitas vezes tangencia até o meu tema, né? Porque acaba ficando uma coisa muito genérica, então evite isso daqui, né? São fórmulas que se transformam cada vez mais em expressões genéricas e vazias de significado. Então, a gente entende, o corretor entende que o aluno não teve nada de interessante para escrever ali. Então, escreva também a sua conclusão, faz parte do seu texto dissertativo e argumentativo e, portanto, ela precisa também ser escrita de uma forma adequada, tá? Exemplos de conclusões equivocadas, né? Nós temos aqui, a sociedade acostumou-se a dar um jeitinho, a aceitar esses jeitinhos como se fosse algo certo a se fazer. Exemplos clássicos são cortar filas, dar uma gorjetinha, fazer de conta que não viu que o troco está a mais, e assim nesses pequenos atos ilícitos é que sucedem as grandes corrupções. Pergunto, né? Isso aqui é um desenvolvimento muito mal feito, diga-se de passagem, né? Um trecho de redação de aluno sobre o tema corrupção. E o que ele está finalizando aqui? Ele não está finalizando, ele está inserindo informações novas, então não traz nada de conclusão, ok? E uma vez não corrompido, não se deixe corromper. Observa, coloca o verbo no imperativo, está conversando com o corretor, né? Isso não pode ser feito. E não se permitir contaminar. Você quem? Corretor, né? Já começa a fazer a diferença nesse mundo para que tudo possa mudar para melhor. Qual que é a conclusão que está sendo? Qual que é a proposta que está sendo? Não tem, né? Então, são conclusões inadequadas. E agora, para finalizar, galera, eu trouxe o meu texto na íntegra. Claro que eu só coloquei um parágrafo de desenvolvimento, eu não coloquei os dois, tá? Para que a gente entenda lá desde o início, introdução, desenvolvimento e conclusão, que ambas as partes estão conversando entre si, beleza? Então, vamos lá primeiro para a introdução. Olha lá, 3 partes, tá? A afirmação, começo com uma afirmação, a minha tese, e aqui vem explicando os argumentos que eu vou utilizar. Lembrando que eu só coloquei um parágrafo de desenvolvimento nessa, para não ficar muito extenso. Então vamos lá. O combate à corrupção tem aparecido como uma das principais questões na história que os brasileiros desejam escrever. Se por um lado a cobrança e pressão por parte dos cidadãos por um país mais justo e sóbrio, por outro, pessoas ainda encontram dificuldades em driblar os próprios vícios. Isso pode ser evidenciado na luta diária entre pais e filhos, na busca por exemplos e educação de qualidade, bem como na influência do meio e na dificuldade que tais pessoas não conseguem administrar. O famoso jeitinho brasileiro teve como marca inicial o romance literário de Manuel Antônio de Almeida. Nele, o protagonista Leonardinho, abandonado pelos pais, aprende as malandragens da vida desde criança e, quanto mais impensadas suas ações, mais elas aparentam ter o efeito positivo para ele. Na realidade brasileira, entretanto, não há destoamento desta ideia. Haja vista os inúmeros atos corruptíveis praticados por pessoas tão comuns quanto Leonardinho, que acabam se perdendo entre as idealizações de certo e errado, e não havendo exemplos que lhes ancorem, acabam driblando as próprias emoções, mesmo que essas lhes pareçam insanas. Logo, trabalhar a idoneidade do cidadão é algo que faz-se necessário desde a infância. Sendo assim, a família, a instituição maior, deve instruir seus filhos aos conceitos mais presentes entre o certo e o errado, através de exemplos ensinados desde a primeira infância. Dessa maneira, ter-se-ão futuros líderes que lutarão por um país mais justo e serão capazes de reescrever a história de outros milhões de Leonardinhos. Então, observe, coloquei meu texto, né, quase que inteiro, só faltou um parágrafo de desenvolvimento, só para vocês verificarem a amarração que foi feita entre todas as partes. Então, a introdução conversando com o desenvolvimento, e aí aqui na minha conclusão conversando com a introdução, né, e claro, retomando o desenvolvimento. E aí eu termino a minha parte, né, referente à conclusão, e nós vamos para a nossa próxima aula daqui a pouquinho. Espero que tenha ajudado vocês aí na concepção, e vamos para uma aula muito importante que diz respeito à coesão, ok? Um grande abraço e a gente se vê. Gratidão. Tchau, tchau.